Bom dia, boa tarde ou boa noite. Você está no meu canal, eu me chamo Valdir Almeida e esse é mais um vídeo de uma série de vídeos que eu chamo de a sua dose diária do Catecismo da Igreja Católica. O Catecismo da Igreja Católica, ele é a base da doutrina da tradição católica, da Santa Igreja. No capítulo de hoje, veremos a parte 3 do terceiro artigo, que é do segundo capítulo, e ainda estamos na primeira seção, cujo título é O Espírito Santo, intérprete das Escrituras. Na Sagrada Escritura, Deus fala ao homem à maneira dos homens. Para bem interpretar a Escritura, é preciso, portanto, estar atento àquilo que os autores humanos quiseram realmente afirmar e àquilo que Deus quis manifestar-nos pelas palavras deles. Para descobrir a intenção dos autores sagrados, há que levar em conta as condições de sua época e de sua cultura, os gêneros literários em uso naquele tempo, os modos então correntes de sentir, falar e narrar, pois a verdade apresentada expressa de maneiras diferentes nos textos que são de vários modos históricos ou proféticos ou poéticos, ou nos demais de outros gêneros de expressão. Por ser a Sagrada Escritura inspirada, há outro princípio da interpretação correta, não menos importante que o anterior, e sem o qual a Escritura permaneceria letra morta. A Sagrada Escritura deve também ser lida e interpretada com a ajuda daquele mesmo Espírito em que foi escrita. O Concílio Vaticano II indica 3 critérios para a interpretação da Escritura conforme o Espírito que a inspirou. Primeiramente, prestar muita atenção ao conteúdo e à unidade da Escritura inteira, pois, por mais diferentes que sejam os livros que a compõem, a Escritura é una em razão da unidade do projeto de Deus, do qual Cristo é o centro e o coração, aberto depois de sua Páscoa. O coração de Cristo designa a Sagrada Escritura, que dá a conhecer o coração de Cristo. O coração estava fechado antes da paixão, pois a Escritura era obscura. Porém, a Escritura foi aberta após a paixão, pois os que, a partir daí, têm a compreensão dela, consideram e discernem de que maneira as profecias devem ser interpretadas. Segundamente, ler a Escritura dentro da tradição viva da Igreja inteira, consoante um adágio aos padres. Sacra Scriptura principalius est in corde ecclesiae, qua in materialis instrumentis scripta. A Sagrada Escritura está escrita mais no coração da Igreja do que nos instrumentos materiais. Foi a fala em latim. Com efeito, a Igreja leva em sua tradição a memória viva da Palavra de Deus, e é o Espírito Santo que lhe dá a interpretação espiritual da Escritura. Segundo Spiritualem sensum, quem spiritus donata ecclesia, segundo o sentido espiritual que o Espírito dá à Igreja. Terceiramente, estar atento à anagogia da fé. Por anagogia da fé, entende-se a coesão das verdades da fé entre si e no projeto total da revelação. Os sentidos da Escritura. Segundo a antiga tradição, podemos distinguir 2 sentidos da Escritura: o sentido literal e o sentido espiritual, sendo este último subdividido entre alegórico, moral e anagógico. A concordância profunda entre os 4 sentidos garante toda a sua riqueza à leitura viva da Escritura na Igreja. O sentido literal é o sentido significado pelas palavras de Escritura e descoberto pela exegese, que segue as regras da correta interpretação. Omnes sensus fundator super literarum. Todos os sentidos da Sagrada Escritura devem estar fundados no sentido literal. O sentido espiritual, graças à unidade do projeto de Deus, não somente o texto da Escritura, mas também as realidades dos acontecimentos de que ele fala podem ser sinais. O sentido alegórico, podemos adquirir uma compreensão mais profunda dos acontecimentos, reconhecendo a significação deles em Cristo. Assim,
A travessia do Mar Vermelho é um sinal da vitória de Cristo e também do batismo. O sentido moral: os acontecimentos relatados na Escritura devem nos conduzir a um justo agir. Eles foram escritos como advertência para nós. O sentido anagógico: podemos ver realidades e acontecimentos em sua significação eterna, nos conduzindo, em grego, anagoge, a nossa pátria. Assim, a igreja na terra é sinal da Jerusalém celeste. Um dístico medieval resume a significação dos 4 sentidos. A letra ensina o que aconteceu, a alegoria o que deves crer, a moral o que deves fazer, a anagogia por onde deves caminhar. É dever dos exegetas esforçarem-se dentro dessas diretrizes por entender e expor com maior aprofundamento o sentido da Escritura Sagrada, a fim de que, por seu trabalho, de certo modo preparatório, amadureça o julgamento da Igreja, pois todas essas coisas que concernem a maneira de interpretar a Escritura estão sujeitas, em última instância, ao juízo da Igreja, que exerce o divino mistério e mandato do guardar e interpretar a Palavra de Deus. Eu não creria no Evangelho se a isto não me levasse à autoridade da Igreja Católica. Menção. Em latim, ego vero evangelio no crederem, nisi catholica ecclesia como veret auctoritas. Nesse capítulo nós vemos as qualidades da Sagrada Escritura, como devemos interpretá-la e o que devemos prestar atenção. Eu tenho uma nota aqui. Assim como a Sagrada Escritura foi escrita por inspiração do Espírito Santo, é por meio dele também que devemos interpretá-la. Devemos, com a mesma inspiração, termos a mesma luz. Também é dito que no final tem a própria menção: eu não creria no Evangelho se este não me levasse à Igreja Católica. Porque o próprio Evangelho ele leva a pessoa à Igreja Católica. Pois, como eu já mencionei em diversos capítulos anteriores, a Sagrada Escritura ela não vem sola, ela não vem sozinha. Não é sola escritura, ela vem com a tradição. E o próprio livro, a própria Sagrada Escritura, nos leva à tradição. Então, muito cuidado ao ler a Sagrada Escritura, preste muita atenção nas anagogias, nas maneiras de falar daquele tempo. É muito alvo de interpretação, mas essa interpretação somente deve ser feita sob a inspiração do Espírito Santo e sob a tradição da Igreja Católica, pois só assim teremos um verdadeiro entendimento. Não seria somente nós lendo a Sagrada Escritura e interpretando ela à nossa maneira, e não a maneira de Deus, a maneira da tradição. Muito bem, para terminar, gostaria de falar que a partir de agora vai ter uma pequena mudança no título dos vídeos, porque eu comecei a achar um pouco contraintuitivo deixar, por exemplo, somente o nome dos capítulos não, a localização onde estamos no catecismo. Eu vou pôr o título da parte como principal, para que quando alguma pessoa for procurar para entender melhor, ela procure pelo título e não pela localização do texto. Muito obrigado a todos. Eu gostaria de agradecer todos os meus companheiros, quem tem comentado, quem tem curtido. Gosto muito de vocês. Que Deus abençoe vocês, que o Espírito Santo guie vocês e lhes conceda a sabedoria necessária para entender e espalhar o Evangelho. Muito obrigado a todos e até amanhã, se Deus quiser.